Você trabalha a vida inteira, contribui todo mês, sonhando com uma aposentadoria tranquila. Mas, e se eu te disser que o seu dinheiro, o dinheiro que deveria garantir seu futuro, está sendo roubado em uma escala bilionária, não é mais boato, não é mais suspeita, a Polícia Federal acaba de colocar nome nessa roubalheira. A farra do INSS não é um esquema gigantesco de fraudes em aposentadorias que envolve luxo, viagens e uma rede criminosa infiltrada no sistema. Mas o que ninguém está te contando com todas as letras é o seguinte: essa farra não é só um escândalo de corrupção. Ela é uma ameaça real e direta à sua aposentadoria. Os bilhões desviados podem quebrar o sistema e deixar você na mão, quando mais precisar. Neste vídeo vamos mergulhar fundo no relatório da PF e expor os detalhes sórdidos dessa fraude. E mostrar como o futuro de milhões de brasileiros está em risco iminente. E mais, vamos acompanhar a única esperança de justiça, a CPI do INSS, que está prestes a começar no Congresso. Fique aqui, porque a verdade sobre a farra do INSS é mais chocante do que você imagina. Como isso foi possível? Como um esquema dessa magnitude operou por tanto tempo, debaixo do nariz das autoridades? Onde estava a fiscalização? Onde estava o governo? A farra do INSS não é um caso isolado, ela expõe a fragilidade de um sistema que deveria proteger o trabalhador, mas parece infestado por criminosos. E talvez por gente poderosa que se beneficia do caos. O relatório da Força Policial classificou as fraudes em aposentadorias como a farra do INSS. Jonas Maia traga detalhes da apuração da Polícia Federal. Oi, Uribe, ótima tarde para você, Tainá, quem está acompanhando a gente. Já ouvimos falar em escândalo, fraude. Para a Polícia Federal é uma farra. Esse termo, fraude no INSS, é citado pela Polícia Federal 18 vezes nesse relatório que a CNN teve acesso e que culminou nessa operação, mega operação da semana passada. Por exemplo, a PF diz que várias empresas estão envolvidas e utilizadas na farra do INSS. Diz que o Careca do INSS, que é um dos operadores apontados por essa investigação, nesse caso que já vem sendo investigado desde 2023, diz que ele era apontado como um ponto principal da farra do INSS e também é um lobista, entre aspas, lobista milionário das entidades. Outro ponto que a PF também chama esse escândalo de fraude no INSS, de farra no INSS, melhor dizendo, houve empresas em conluio na farra do INSS. A PF apontando que várias empresas foram criadas, inclusive de fachada, que estavam a 900 quilômetros de distância dos locais onde os aposentados moravam e tinham esse benefício para receber, mas estavam recebendo descontados esses benefícios que têm direito. A PF então aponta nesse relatório que não tem fim. Esse relatório, a gente toda vez que vai analisando encontra algum outro ponto dessa investigação, já que são muitos números, muitas questões técnicas. A PF aponta então como uma fraude, farra no INSS, essa fraude como uma farra no INSS. E tem um outro ponto, Uribe, Tainá, que a gente vem se perguntando: e depoimentos dos suspeitos investigados e que foram alvos de busca e apreensão? Outro ponto reconfirmado pela Polícia Federal é que tudo que foi analisado e apreendido na semana passada, na quarta-feira, quando houve essa operação batizada de sem desconto, após passar dessa análise em todo o material, é que os suspeitos e investigados serão chamados para depor, serão intimados para prestar depoimento. Todos os nomes que a gente já citou aqui também serão convidados, intimados a prestar depoimento. Um outro nome que não se descarta é o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que tem o INSS dentro do seu ministério, será convidado a prestar depoimento para ajudar e colaborar nessas investigações. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, também será chamado para prestar depoimento. Ontem eu trouxe aqui também no Bastidores um policial federal que estava dando carona em uma viatura da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas a 2 investigados, também será chamado para prestar depoimento, tudo dentro dessa investigação que a PF classifica como farra no INSS, que a gente tem que lembrar. Mais de 2 milhões de brasileiros que têm benefício, aposentados e pensionistas, estavam com descontos desde 2019, governo passado, que se aumentou em 2023, de acordo com essa investigação da CGU, e que chega a 6 bilhões de reais. Uma operação grande que a cada hora que a gente vai analisando o relatório, os elementos de investigação, surgem novas provas e novas informações.
Enquanto você rala para pagar a contribuição, outros usam esse dinheiro para comprar itens de luxo, fazer viagens internacionais. Uma verdadeira afronta. A pergunta que não quer calar é: o seu dinheiro está seguro? O sistema que vai pagar sua aposentadoria é confiável? Ou estamos todos à mercê de uma bomba relógio, prestes a explodir? O termo farra do INSS veio da própria Polícia Federal. O relatório descreve um cenário de caos e descontrole. Beneficiários fantasmas, reativação de benefícios de falecidos, entre outros métodos. Não estamos falando de pequenos golpes. Uma única investigada teria movimentado R$1,2 milhão para contatos no exterior. Outro personagem apelidado de careca do INSS teria recebido R$53,5 milhões de entidades suspeitas. Multiplique isso por centenas, talvez milhares de casos em todo o Brasil. O rombo é bilionário. E o dinheiro era usado para quê? Ostentação. Viagens internacionais, carros de luxo, imóveis. Tudo pago com seu suor, com o dinheiro que deveria garantir o pão na mesa de quem trabalhou a vida inteira. Ah, mas isso é problema do governo, meu? Errado. Esse rombo bilionário não sai do bolso dos políticos. Sai do caixa da Previdência, o mesmo caixa que paga ou deveria pagar a sua aposentadoria. Pense comigo. Se bilhões são desviados todo ano, o que acontece com a sustentabilidade do INSS a longo prazo? O governo vai ter que cobrir esse buraco. E como ele faz isso? Aumentando impostos, cortando investimentos, ou pior ainda, fazendo novas reformas da Previdência. Isso significa o quê? Na prática, aumento da idade mínima para se aposentar, redução no valor dos benefícios, regras mais duras. A farra do INSS de hoje pode ser a razão pela qual você terá que trabalhar mais tempo e receber menos no futuro. Essa farra dos descontos de mensalidade que a gente revelou no Metrópolis, né, há mais de um ano, e agora virou alvo da Polícia Federal, né, com essa operação que foi deflagrada na semana passada, ela produziu um efeito colateral, né? Além de ter roubado o dinheiro de aposentados, né, essa farra dos descontos, né, descontos que foram feitos sem autorização, sem o consentimento dos aposentados, provocou um efeito de retardar, né, a fila dos pedidos, né, a fila de espera ali dos benefícios do INSS. Por quê? A gente leu, né, detidamente o material coletado ali pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, né, que veio a público essa semana, e descobrimos que os pedidos de exclusão dessas mensalidades, essas mensalidades cobradas de forma irregular, então o aposentado descobria que estava tendo desconto ilegal, que ele não havia autorizado, e aí ele procurava o INSS para pedir essa exclusão. Esses pedidos, eles iam para a mesma fila dos pedidos de quem estava querendo o seu benefício ou uma revisão da sua aposentadoria, da sua pensão, né? Então a CGU apurou que num período ali de pouco mais de um ano, foram quase 2 milhões, na verdade 1.900.000 pedidos de exclusão dessas mensalidades e que representavam 16% de toda a fila de espera do INSS. Então, para além desses mais de 6 bilhões de reais que essas entidades, né, são mais de 30 entidades, elas descontaram, e grande parte de forma indevida, de forma ilegal, dos aposentados, elas também, né, esse método, essa prática, atrapalhou o andamento da fila da concessão de benefícios, que é um problema histórico do Brasil, e como você bem disse, na campanha eleitoral de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu zerar essa fila. Era uma das missões do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que agora está sendo pressionado, né, por conta desse escândalo do INSS. E uma outra coisa que chama a atenção, um outro efeito colateral, digamos assim, dessa farra dos descontos, também foi o prejuízo causado para o próprio INSS. Por quê? Essa operação toda de você inserir no sistema do INSS e da Dataprev, que é quem opera todo o sistema de tecnologia do governo federal, né, isso tudo tem um custo operacional, né? E eles estimaram, por um período aí de 1 ano e meio aproximadamente, isso custou 15 milhões de reais. E os convênios que são feitos pelo INSS com essas entidades, eles preveem que 10 centavos de cada valor descontado dessas mensalidades, eles vão para os cofres do INSS para custear essa operação. Mas, segundo a CGU, isso está no relatório, que a Polícia Federal anexou no pedido ali para a Justiça deflagrar a operação, né? A CGU apontou que esses repasses não foram feitos de forma correta, o que gerou um prejuízo de 5,9 milhões de reais, um prejuízo operacional. Então, assim, além do prejuízo
para os aposentados ali no pagamento do benefício por conta desse escândalo, também gerou um prejuízo operacional para o INSS. A gente tem alguma outra novidade nesse caso? Porque, olha, o que tem de matéria, Fábio, de suítes ali embaixo da nossa manchete sobre o INSS é absurdo. Ou seja, já tem mais de uma semana, no caso do Metrópolis, mais de um ano, mas com mais ênfase, uma semana que a gente vem falando sobre esse assunto. Essa consequência aí é uma consequência absurda que afeta todos os aposentados e pensionistas, até aqueles que não foram atingidos pelos descontos indevidos. Agora, claro, tem investigação da Polícia Federal, o governo federal vai precisar dar o seu posicionamento, mas em relação a investigações e resultados, a gente tem algum outro parecer, alguma outra resposta? Olha, Neila, o que a gente sabe, né, e o que a gente, na verdade, descobriu agora, depois que a Justiça levantou o sigilo dessa investigação, né, é que as entidades, né, muitas delas de fachada, muitas delas que tinham as salas vazias, como a gente mostrou já há mais de um ano, né, algumas delas pertencendo ao mesmo grupo empresarial, elas pagavam para intermediários, o principal deles, né, é um rapaz, um lobista, né, que ficou conhecido como o Careca do INSS, que foi um dos alvos ali da operação. Elas pagavam para esse lobista, para ele conseguir, por meio também, essa é a grande suspeita, por meio de pagamentos de propina a diretores do INSS, que agora foram afastados depois da operação da semana passada, para ter acesso, para conseguir inserir essas filiações fraudulentas no sistema do INSS. Então, assim, o que a investigação mostrou, né, e é legal contar isso aqui ao vivo, Neila, porque a gente, aqui no Metrópolis, há mais de um ano, mostrou quem era o Careca do INSS, né, numa investigação nossa, né, o que a gente não tinha ainda naquele momento. A gente sabia dos contatos, sabia para que ele, a finalidade para a qual ele tinha sido contratado por algumas das entidades suspeitas que a gente mostrou lá atrás, e agora a Polícia Federal conseguiu mapear o caminho do dinheiro, né? São milhões de reais que foram pagos pelas associações para esse lobista, né, que ostentava uma vida de luxo, apreenderam dinheiro vivo, lá mais 160 mil dinheiro vivo com ele, carros de luxo foram apreendidos também, e ele repassava esse dinheiro para alguns dos diretores que foram afastados, né? O ex-diretor de benefícios, o André Fidelis, que foi demitido, já tinha sido demitido no ano passado, após a publicação de uma série de reportagens aqui no Metrópolis, né, feita pelo repórter Luiz Vassalo, e para agora, né, a gente viu nessa semana outros 6 servidores que foram afastados, 5 deles do INSS, um deles era o procurador-geral do INSS, que as investigações mostraram que também recebeu dinheiro, suspeita-se que seja propina, por meio de empresas e de parentes, né? Então esse foi um avanço muito importante dessa investigação da farra dos descontos, mas, como disse o diretor-geral da Polícia Federal na semana passada, né, só está no começo, né? Então eles conseguiram, a partir foram mais de 200 mandados de busca e apreensão em várias regiões do país, a partir desses elementos que eles estão coletando, com toda certeza novas operações virão pela frente. O risco é real. Diante desse escândalo, a oposição se mexeu. Conseguiram mais de 180 assinaturas e protocolaram um pedido para instalar a CPI do INSS. Uma CPI para investigar a fundo a farra os descontos indevidos que lesaram aposentados. E a responsabilidade da gestão atual, incluindo o ministro Carlos Lupe, que já foi até convidado a se explicar. Mas você acha que o governo quer essa investigação? Claro que não. Já há movimentações nos bastidores, tentar controlar a CPI, indicar aliados, atrasar a instalação. Por que tanto medo? O que Lupe e o governo Lula têm a esconder? Será que a CPI vai furar o bloqueio e trazer a verdade à tona? Ou será apenas mais um teatro político para enganar a população? No fim das contas, quem paga por essa farra somos nós. Os trabalhadores, os contribuintes. Pagamos pela fraude, pela ineficiência, pela falta de controle, que parece até as mais altas cortes. Notícias recentes indicam que até um ministro do TCU pode ter segurado julgamentos sobre essas fraudes. É preciso cobrar accountability em todos os níveis? Os responsáveis criminosos, agentes públicos omissos, autoridades que prevaricaram precisam ser identificados e punidos exemplarmente. Chega de impunidade. A farra do INSS não é apenas um escândalo.
É um sintoma grave da doença que corrói as instituições brasileiras. A corrupção, o descaso com o dinheiro público e a impunidade. Essa fraude bilionária coloca em xeque o futuro da Previdência Social e ameaça diretamente a sua aposentadoria. Não podemos ficar calados. A CPI do INSS é hoje a principal ferramenta que temos para buscar a verdade e a justiça. Mas ela só terá força se tiver o apoio da sociedade. O governo não pode abafar esse escândalo. A batalha pela sua aposentadoria começou e você precisa fazer parte dela. O que você acha dessa farra do INSS? Você confia que a CPI vai investigar de verdade? Comente aqui embaixo. Sua opinião é fundamental. Se você está indignado com essa situação e quer que a verdade venha à tona, deixe seu like, inscreva-se no canal Ruptura Global e principalmente compartilhe esse vídeo agora. Vamos pressionar por justiça. Não vamos deixar roubarem nosso futuro. Até a próxima.